Livro de João, meus irmãos, é um livro, também dos 4 evangelhos, porque vem Mateus, Marcos, Lucas e João, vai relatar sobre os feitos de Jesus na terra, Nós lemos um texto aqui, em João 3, sobre Jesus instruindo Nicodemos. Quem que era Nicodemos? Nicodemos era um homem que conhecia a lei, conhecia a palavra de Deus. Era um homem judeu, era um homem, conhecedor. Só que ele viu que muitos pregavam a letra, mas não tinha sinais. E Jesus, além de pregar a palavra, os sinais acompanhavam Jesus. Mas os fariseus não. E Nicodemos começou a observar aquilo. Por que eles pregam e nunca tem sinais? Por que eles falam da lei, mas nunca vê um paralítico andando, um cego ouvindo, um mudo falando? E este homem Nicodemos começou a olhar isso. E ele viu que Jesus já é diferente. Jesus já pregava com mais ousadia e autoridade. E ele começou a observar que além de Jesus pregar o Evangelho, ele vivia o Evangelho. Já os fariseus não. Os fariseus pregavam na sinagoga, mas saíam ali fora e distorciam, não praticavam o que eles pregavam. Então, aquele homem pensou: eu tenho que conhecer este homem, Jesus Cristo, porque nós estamos errados, nós pregamos, mas nós vivemos errado. Nós estamos ensinando a lei, mas não estamos vivendo a lei que nós ensinamos. Então eu preciso ver esse homem aí, o que eu devo fazer para ser salvo. Aí a Bíblia diz que ele não poderia ir durante o dia, porque os outros fariseus iam ver que ele foi. E os fariseus odiavam Jesus. Estavam odiando Jesus, porque quando a luz ela ilumina, as trevas começam a ficar iradas. As trevas começam a ficar furiosas quando a luz brilha. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos se acovardar diante do Senhor. Que por mais que as trevas fiquem iradas, Jesus, quando brilha em nós, meus irmãos, pode ter certeza que as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Aleluia, Jesus. No mundo espiritual, quando nós andamos nessa terra, é só uma escuridão aqui. Você está olhando, parece que tem luz aqui, essa luz aqui, no mundo espiritual não existe. No mundo espiritual, a luz é eu e você quando temos o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Porque esse mundo é tomado pelas trevas. A Bíblia diz que no princípio as trevas, a terra foi criada, as trevas estavam sobre a face do abismo. E Deus disse: haja luz. No princípio, no primeiro dia, Deus disse: haja luz. E houve a luz. Mas um detalhe interessante, que o sol e a lua foi criado no 4º dia. Então, se o sol e a lua foi criado no 4º dia, que luz era aquela? Na época não existia energia elétrica. Que luz que era essa, meus irmãos? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que crê em mim não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aleluia, Jesus. Essa luz era Jesus, que foi a primeira criação de Deus. Quando Deus disse: haja luz, Ele estava dizendo: haja meu filho, para iluminar a face da terra, para trazer luz para isso aqui que está sem forma e vazio. Porque quando você tem Deus, você tem Jesus, você tem a luz, você tem luz na tua vida. Agora, quando você anda sem Jesus, as trevas dominam você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então esse homem foi de noite. Quem sabe Jesus lá cansado o dia inteiro, sentadão lá, deitando, descansando, porque Jesus não parava, era o dia inteiro atrás de alma, pregando, ensinando, curando, libertando. E quem sabe Jesus sentado lá, aquele homem chega de surpresa, bate no ombro de Jesus, Jesus toma um susto, quem sabe, olha para ele e ele fala: olha, Rabi. E a palavra Rabi quer dizer mestre. Olha, Rabi, eu vejo que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu está fazendo aqui se Deus não for com ele. Ninguém opera os sinais se Deus não for com ele. Me diga uma coisa: o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Jesus olhou para ele e disse: é necessário tu nascer de novo. Mas Senhor, eu já conheço a Bíblia, eu já sei tudo, eu já conheço a Torá. Aí Jesus falou: mas tu conhece, mas tu não obedece. O que adianta conhecer? Conhecer é uma coisa, obedecer é outra. Aí Jesus falou para ele: tu tem que obedecer o Evangelho, tu tem que nascer de novo, tu tem que ser uma nova criatura. Aí ele fala: mas eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Como assim? Eu já sou grande, como é que eu acabei dentro do ventre dela? Porque ele não entendia as coisas espirituais. Aleluia, Jesus. Aí Jesus falou assim: não é voltar para o ventre da mãe,
Nascer de novo é da água e do Espírito. Nascer de novo é mudar as práticas, é sepultar o velho homem, é deixar as práticas do pecado lá do mundo lá fora e mudar a tua vida, descer a água e ser uma nova criatura. Jesus estava falando, nascer de novo é a língua que mentia, não mentir mais. Nascer de novo é a mão que roubava, não roubar mais. Nascer de novo é a vaidade que você usava lá no mundo, as pinturas, não usa mais. É ser uma nova criatura. Porque Malaquias capítulo 4 diz: e outra vez vereis a diferença do que me serve e do que não me serve. Outra vez verei a diferença do ímpio e do justo. Ou seja, Deus está dizendo, tem que ter diferença. Tem que ser diferente. Porque nós somos particular tesouro de Cristo comprado na cruz. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Então, a Bíblia diz, meus irmãos, que ele acatou aquelas palavras. E eu creio que ele começou a mudar a sua vida a partir daquele momento. Aí Jesus falou assim: de maneira nenhuma, se não nascer da água e não nascer do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. Aí eu te pergunto, o que é nascer da água? O que é nascer do Espírito? Alguém entende isso? Aleluia, Jesus. Alguém entende o que é nascer da água e do Espírito? A água limpa. A água serve para lavar. Quando tu pega a água na tua casa, tu lava a louça, tu lava a roupa, tu lava a casa, tu lava tudo, até mesmo o teu corpo com a água. Mas essa água que Jesus estava falando, nascer da água, ela é espiritual. Ela tem que lavar a tua alma. Aleluia. Ela não é uma água física. Ela é uma água que Jesus disse para a mulher samaritana: se tu beber dessa água que você está vendo no poço de Jacó, tu vai voltar a ter sede. Mas se tu beber da água que eu der, jamais terá sede. Aleluia. Porque vai nascer um rio de água viva dentro de você, que vai saltar e jorrar para a vida eterna. Ou seja, essa água é o Espírito Santo. Nascer da água é quando você desce na água corrente, o velho homem fica para trás. Ou seja, a água vem, limpa o teu corpo, limpa a tua vida, limpa tudo. Ou seja, Deus passa uma borracha nos teus pecados. Deus faz assim, Deus fala assim: do teus pecados não me lembrarei mais, a partir do momento que tu desceu as águas. Ou seja, o batismo do arrependimento. Aquilo que João Batista dizia: eu vos batizo com água, mas virá ele que batizará com o Espírito Santo e com fogo, ao qual eu sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Sabe o que Jesus está falando aqui? Primeiro tu batiza nas águas, nascer da água, e depois tu nasce do Espírito. E esse Espírito agora, quem batiza não é a água, agora não é João Batista, não é o homem, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono. Agora esse Espírito quem vai batizar é o próprio Espírito Santo de Deus. É a graça que vem do céu agora. Porque agora este corpo foi lavado, foi limpo, não tem mais pecado, agora o Espírito Santo vem. Vou morar dentro dele. Vou morar dentro dela. Vou fazer morada. Aí se cumpre aquela palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e farei nele morada. Cearei com ele e ele comigo. Entrarei nele, eu e meu Pai. Mas então, aqui a palavra está dizendo que é necessário o homem nascer de novo. Nasça de novo, irmão. Você que não nasceu de novo. Tem pessoa que acaba descendo as águas, mas não nasce de novo, porque desce em pecado. Hoje em dia, há batismo sem arrependimento. Há pessoas que se batizam fumando, se batizam bebendo, se batizam com as vaidades do mundo e nunca mais se libertaram, porque não foi um batismo de arrependimento. E o batismo primeiro tem que ser arrependimento de pecado. Sabe o que é arrependimento? Quando você vai lá e faz um clique lá que você não... faz uma venda de um objeto que você não queria vender, por exemplo. Você vendeu aquele objeto que valia 1.000 e você vendeu por 200. E daí daqui a pouco você... meu Deus, faz falta aquele objeto para você. Você se arrependeu de ter vendido. O que você faz? Você pensa: meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Eu não tinha vendido aquele objeto. Isso é o arrependimento. O arrependimento é poder, se você pudesse voltar atrás, nunca mais fazer aquilo, entendeu? Não é chorar. Chorar não é arrependimento. Se você chorar e não mudar a tua prática, você não se arrependeu. Arrependimento, a Bíblia diz, é deixar o pecado de lado e viver uma santidade na presença do Senhor. Aleluia. Arrependimento, a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa o pecado, alcança misericórdia. Ou seja, além de confessar o pecado, tem que deixar ele de lado.
Porque se você só confessar e amanhã praticar, você não se arrependeu verdadeiramente. Essa aqui é a questão. A questão, meus irmãos, não é nós ouvir a palavra para ser salvo. A questão é nós praticar ela. Até mesmo o pregador da noite aqui, se não obedecer essa palavra aqui, vai para o inferno. Porque eu posso pregar, mas Jesus vai me salvar não por eu pregar, mas por eu obedecer. Por eu viver o que eu prego. Quem está entendendo? Glória a Deus. A Bíblia diz assim, quem ouve as minhas palavras, coloca em prática, está com uma casa sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir a luta, a dificuldade do dia a dia. Essa casa não vai cair, porque está na rocha. Ouve e pratica. Todavia, aquele que ouve, entra no ouvido, sai no outro, não muda, não troca, não muda suas atitudes, está na areia. Quando vir a tempestade, o vento vai bater e vai ser grande aqui. Por que tem gente que cai da igreja? Porque não obedece o Evangelho. Porque tem gente que está aqui, mas daqui a pouco o meu pensamento, a seta do diabo, vai para o mundo beber bola, vai para o mundo fumar, vai para o mundo se drogar, vai curtir a vida e acaba se desviando da presença de Deus, porque verdadeiramente nunca obedeceu o Evangelho. E a Bíblia diz no Salmos capítulo 1, lá no finalzinho, depois que ele já falar não se assentar nas rodas esclarecedores, não seguir o conselho do ímpio, aí ele fala assim, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Quem já leu essa passagem? Alguém que já leu? Salmos 1? Lá no finalzinho de Salmos 1 fala assim, os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos. Por quê? Porque quando Deus habita dentro da igreja, meus irmãos, ele passa a peneira, ele não concorda com o pecado. Nunca concordou. Deus nunca concordou com o pecado. Lembra lá de Samuel? Samuel menininho ainda, né? Entregado como promessa, dentro do templo agora, porque Ana falou, se me der um filho, eu te entregarei a casa. E Deus, numa noite, veio e disse, Samuel. Mas ele não entendia a voz de Deus, nunca tinha ouvido. É como eu e você, muitas das vezes, a gente escuta a primeira vez a voz de Deus, mas não muda, porque a gente nunca ouviu a voz de Deus. Aí Deus tem lá e fala de novo, meu filho, eu quero que você mude. Aí a segunda vez nós ouvimos, às vezes nós não muda. Por quê? Porque ainda fica na dúvida, será que é Deus mesmo que está falando? Aí Deus precisa usar outro vaso para falar a terceira vez. Aí sim, aí nós damos crédito. Opa, acho que é Deus falando mesmo, já usou 3? Quem está entendendo? E assim foi Deus falando com Samuel, na terceira ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve. E Deus falou, Samuel, avisa para ele corrigir os filhos dele, porque os filhos dele estão fazendo pecado dentro da minha casa. A Bíblia diz que o menino Enéas tocava nas coisas impuras, prostituía com as mulheres, adulterava e depois vinha, quem sabe, pregar a palavra, vinha louvar, vinha fazer isso em pecado. E Deus estava abominando aquilo. Então Deus falou com Samuel, para que Samuel tomasse uma decisão diante de Deus e fosse avisar. E ele foi e avisou Eli. Só que Eli não tomou as medidas que Deus tinha mandado. Aí Deus falou, se não corrigir, vai vir o mal, vai vir a destruição sobre Israel. Eu vou permitir os filisteus vir e vai ser triste, vai matar teus filhos, vai roubar a arca de Deus. Mas Eli não deu ouvido ao que Deus falou. E foi grande a ruína de Israel, irmãos. A Bíblia diz que morreu Eli, morreu Finéias e a arca da aliança foi tomada. E o povo de Israel se tornou uma desolação. Por quê? Pela desobediência. Quem está entendendo? Quando nós obedecemos a Deus, ao que Deus fala aqui, usando o pregador, usando quem for que vai pregar, quando nós obedecemos o Evangelho, podem ter certeza, meus irmãos, que Deus vai se alegrar com nós. O coração de Deus vai ficar muito feliz em ver que nós obedecemos. Pode ter certeza que nunca Deus vai permitir algo acontecer na tua vida. O diabo pode até tentar colocar a enfermidade, mas o próprio Deus está te guardando e te guarda. Não deixa o diabo colocar. Por mais que ele coloque, mas Deus vai lá e cura. Por quê? Porque está em obediência. Está entendendo? Agora, quando nós se rebelamos contra os mandamentos de Deus e começamos a desobedecer a Deus, pode ter certeza que a ruína é grande. A ira de Deus vem sobre nós. E a ira de Deus, irmãos, não vai vir só sobre o mundo. Quem sabia disso? A ira de Deus não vai vir só sobre os ímpios, vai vir sobre aqueles que se dizem Senhor, Senhor, mas não obedecem ao Evangelho. Por isso que a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, alcançarão o reino dos céus. Quem está entendendo? Aleluia. Nem todos que dizem Senhor, Senhor, vão poder passar na porta estreita. Porque a porta do céu é estreita.
mas somente aqueles que fazem a vontade de Jesus. Glória a Deus. E qual que é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é que você sirva a Ele de corpo, alma e espírito. A vontade de Jesus é que você abandone todo o pecado deste mundo e faça a vontade dEle, viva para Ele, ame a Ele sobre todas as coisas, ame o próximo como a ti mesmo, obedeça a palavra dEle. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Jesus. Aqui ele fala, a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Só que esse é o problema, irmãos. A palavra é pregada, Jesus veio, pregou a palavra, mas os homens preferem mais as trevas do que a luz. Quem está entendendo? Os homens preferem viver nas práticas do pecado da carne e não viver em espírito. E a Bíblia diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ou seja, quem anda segundo o Espírito, ele não dá ocasião à carne, porque a carne, ela faz nós tropeçar e pecar. Quem está entendendo? E a única coisa que pode tirar nós do reino do céu é o pecado. Porque Jesus vai dizer assim, ó: apartai-vos de mim todos que praticam iniquidade. Em verdade eu não vos conheço. Mas Senhor, eu preguei, eu repreendei, eu expulsei demônio, eu evangelizei, eu disse esta base, eu ajudei. Mas tu praticava pecado, tu via pornografia, tu falava mal do teu irmão, tu fazia coisas erradas contra a minha palavra. Você está entendendo? Então é isso, meus filhos. O caminho é estreito e apertado a porta também. Não é, pastor? Fala, Senhor. Não é assim, meus filhos. O Evangelho, ele é o Evangelho do arrependimento. Aleluia. Então é necessário a todos nós, pregador tem que se arrepender também, todo dia. E o que é o verdadeiro arrependimento? Deixar o pecado. Não fazer mais aquilo que você fez. Se você colocou a mão no fogo, queimou, tu ficou arrependido e pôr a mão no fogo, tu não vai pôr no outro dia. Então não é, meus irmãos, viver errando. A Bíblia diz lá no livro de João, 1 João, que aos filhos de Deus não vivem pecando. Você está entendendo? Os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Eles pecam, às vezes, por uma falta de um deslize, por de repente uma falta de vigilância, eles acabam pecando. Só que eles não vivem na prática do pecado todo momento. Essa é a diferença. Eles cuidam para não tropeçar. Eles cuidam para não errar. Eles cuidam para não pecar. Eles não planejam o pecado. Agora os filhos do diabo não. Os filhos do diabo, eles perderam o temor de Deus. É isso que a Bíblia fala. Há filhos de Deus e há filhos do diabo. Quem está entendendo? Como a joia e a trigo. Entendeu? Então é isso que Deus está falando. Uma igreja não precisa ter multidão. Uma igreja precisa ter pessoa arrependida. O segredo da igreja não é ter multidão de pessoas. O segredo da igreja é ter pessoas que verdadeiramente buscam a Deus arrependido dos seus pecados. É verdade, Jesus, aleluia. Porque se Deus fosse querer salvar a humanidade inteira, Ele só enardecia a porta do céu e dizia: podem vir como está e permaneça. Permaneça como você está, que você vai para o céu. Mas daí não precisava, Jesus vinha descer e fazer tudo aquele sacrifício de sofrimento por você. Quem sabia que o sangue dele lava? A Bíblia diz: lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E o que é vestiduras? Apocalipse capítulo 19, versículo 8. As vestiduras dos santos são as suas obras de justiça. É, Jesus, aleluia. Então veja só, as vestiduras não é essa daqui. Essa daqui é a vestidura da carne. É necessário você guardar também o teu corpo em santidade. Mas essa vestidura que a Bíblia se relata é a vestidura da alma, as suas obras. Porque quando o homem morre, ele não vai levar nada dessa terra, a não ser as suas obras. A obra boa ou a obra má. E tudo será pesado na balança de Deus no dia do juízo. Ele está entendendo? Aleluia. Por isso, bem-aventurado aqueles que lavam. O que é lavar? Lembra que eu falei da água, nascer da água do Espírito? O que é lavar? É você passar no sangue de Jesus, ou seja, através do sangue. Jesus morreu por mim. Eu pecava, eu roubava, eu falava mal, eu fazia isso, agora eu não faço mais. Ser nova criatura, nascer de novo. É isso, mudar lavar suas vestes. Tem uma passagem do Apocalipse que diz assim: eu quero que você compre ouro provado no fogo, para que enriqueça as suas vestes, né? Ao ponto de você não andar nu.
essa nudez ali, que a Bíblia se refere, acho que é Apocalipse 3:18, não está falando da nudez carnal, mas da nudez da alma. Por isso que diz, eu falo, sou rico, e Jesus diz, pobre, pecador, miserável e nu. Porque pensa que é rico, mas as obras dele é má. Ou seja, prega, mas não vive. Jesus. Aleluia. Fala de Deus, mas não tem Deus. E Jesus falou, como vocês podem me honrar com os lábios, mas o seu coração está longe de mim? Você está entendendo? Não podemos honrar Deus, cantamos louvor aqui, adoramos Deus, pregamos Deus, falamos de Deus, evangelizamos Deus, mas não temos Deus na nossa vida. Como é que fica? Não é, meus irmãos? Então é isso que nós temos que pensar, né? O Evangelho é isso. Hoje em dia nós vemos muito o Evangelho ser distorcido, né? O Evangelho, ele está sendo distorcido. As pessoas falam, Deus é em todo lugar, Deus só quer o coração. Não é verdade. Deus quer o espírito, Deus quer teu corpo em santidade, Deus quer a tua alma, Deus quer que você tenha humildade, amor, né? Tem uma coisa da igreja que muitas vezes tem doutrina também, né? Mas não tem amor, de nada adianta. A Bíblia diz, né? Você pode fazer milagres, tudo. Paulo falou, posso dar até meu corpo, você queimar, se não tiver amor. De nada adianta. É um conjunto de normas. A santidade, ela vem de dentro para fora, mas ela tem que se refletir tanto no teu interior como no teu exterior também, né? Como a irmã Márcia pegou aquele dia aqui, sobre a vaidade. Existe um demônio, vocês viram os demônios manifestando? Porque eles operam na vaidade. Mas sociedade como agentes, né? Então você vê. Então você tem que guardar teu corpo em santidade, tanto homem como mulher, não é só mulher. A mulher não pode usar pintura, hoje em dia o homem também usa. O homem também não usa pintura. Tem homem que tira sobrancelhinha, né? Usa brinco. Tem homem que não vigia, usa com as roupinhas muito coladinhas. E as mulheres, né? Por isso aqueles homens também. Então há pecado, meus irmãos. E esses pecados, a Bíblia fala em Apocalipse, o espírito de Jezabel. Porque por mais que Jezabel, ela foi morta por Jeú, lá no tempo do Antigo Testamento, mas o espírito dela ainda opera até os dias de hoje, que é o espírito da sensualidade, da lascívia e do pecado, que a Bíblia condena. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, é assim. Guarda primeiro por dentro e depois se reflita fora em santidade. Tá bom? Amém? Amém. Quem recebe essa palavra? Glória a Deus, aleluia. Aí ele fala assim: amar mais as trevas do que a luz, porque se viesse para a luz, as suas obras seriam reprovadas. Ou seja, quando você chega perante os olhos de Jesus, os olhos dele são duas tochas de fogo. Entendeu? E a Bíblia diz que nossas obras serão passadas através das duas tochas de fogo, que Deus vai examinar. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz assim, que Deus, além de examinar o exterior, Ele vai tirar os desígnios do coração do homem. Cada um receberá de Deus o louvor. Ou seja, segundo a vontade de Deus, nós vamos ser julgados. Deus vai examinar nós por fora, mas vai examinar nós por dentro. Se nós temos inveja do nosso irmão, se nós temos soberba, grandeza, se pregamos para se aparecer, se fazemos algo, né, dentro do nosso coração que condena, o Espírito Santo não se agrada. Quem está entendendo? Se cobiçamos, se desejamos, né? Se pensamos e maquinamos o mal, opa, eu vou matar aquele homem. Eu não gosto da fulano, eu não gosto da fulano. Se você não gostar do homem que é a imagem e semelhança de Deus, nem de Deus você não gosta. A Bíblia diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, olha só, primeiro, antes de nós se santificar, seguir a paz com todos. Mas o irmão me odeia. Não importa, você não pode odiar ele. A Bíblia diz assim: orai pelos que nos maldizem e abençoai-os, não amaldiçoai-os. Glória a Deus, entendeu? Aleluia. Se a pessoa te odeia, ore por ela, para Deus salvar, libertar, transformar. Faça que nem Estevão. Estevão tomando pedrada, abrindo o crânio, morrendo, ele dizia: Deus, não impute a eles esse pecado, Deus. Não impute a eles. Perdoa eles. Estevão seguiu o exemplo de Cristo na cruz. Perdoa eles. Essa de fé na face esquerda, oferece de direita. É que nem eu acredito. Você acha que eu fiquei com raiva dos policiais barrar nós ali de pregar o evangelho? Eu não, eu oro ainda para Deus salvar os policiais também. Porque eles são a alma para Jesus. A minha luta não é contra carne e sangue, mas contra os demônios do mundo espiritual. Amém?
Amém. Quem recebe esta palavra, então, diga glória a Deus. Amém, irmãos? Então se coloque em pé no nome de Jesus Cristo. Jesus.